seja bem-vindo ao canal Veritas, eu sou Leila Lopes. O tema que iremos abordar no nosso vídeo hoje é necropolítica e o mandamento bíblico não assassinarás. Prezados ouvintes, ao abordarmos temas polêmicos como este que vamos tratar aqui neste vídeo, nosso intuito é ajudar as pessoas que se interessam pelo conteúdo bíblico, sejam pessoas que não tenham nenhum ponto de vista religioso ou aquelas que professam alguma fé. Na verdade, nós desejamos ajudar as pessoas na compreensão mais aprofundada de temas polêmicos e assuntos que envolvem textos bíblicos não tão fáceis de serem interpretados e serem devidamente compreendidos. A partir de agora, dentro da abordagem aqui deste tema, necropolítica e o mandamento bíblico não assassinarás, vamos procurar compreender o nosso tempo, especialmente nossa contemporaneidade no contexto da nação brasileira sob a perspectiva da Bíblia. Consideramos de extrema relevância abordarmos esta temática por considerá-la muito importante, pois estamos vendo no Brasil o crescimento assustador da cultura da morte. O Brasil tem se notabilizado, caros ouvintes, por conta da banalidade com que tem sido tratada na sociedade brasileira as questões que dizem respeito ao valor da vida humana e à proliferação do mal. Toda a sociedade brasileira precisa fazer uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo, pois o Brasil aparece no ranking mundial como o 10º país mais violento do mundo. O conceito de necropolítica, prezados ouvintes, que na verdade significa política da morte, foi cunhado pelo filósofo africano Achille Mbembe. Segundo este filósofo e também historiador, a necropolítica é um sistema político que se instaura dentro de um Estado-nação quando este Estado entra em uma condição de estado de exceção. Entendemos como estado de exceção quando alguns grupos em territórios comuns possuem direito à vida, à proteção do Estado, enquanto outros grupos dentro do mesmo território vivem em regiões de conflitos, de guerras e se incute dentro destes grupos a violência do terror sob determinada faixa populacional, que ficam desprovidas do privilégio, do cuidado e da proteção do Estado. Caros ouvintes, existem aqueles grupos neste tipo de sociedade que são considerados cidadãos, por se enquadrarem, entre aspas, nas regras do Estado. Os outros grupos que não se enquadram são desprovidos e podem ser discriminados, aprisionados, reclusos, violentados e até mesmo exterminados. Aquele, na verdade, que se tornou um ser ameaçador para o Estado ou para a sociedade em um estado de exceção, pode ser não somente destruído, mas também exterminado. A morte do outro é a condição sob a qual, num estado de exceção, se incute o terror, para se estabelecer uma ordem social vigente. Caros ouvintes, a necropolítica, a grosso modo, podemos dizer que é uma soberania do Estado que sobrevive à custa do sacrifício dos corpos, que são dados como corpos inferiores. Para compreendermos bem isto, nós vamos ilustrar dentro do contexto brasileiro, apontando a grupo de pessoas que são vistas e consideradas por uma parcela de brasileiros e de pessoas que
estão dentro deste contexto da necropolítica como corpos inferiores. Dentro da nação brasileira, podemos claramente identificar que estão dentro destes grupos de corpos inferiores os pobres, favelados, negros, indígenas, que são marginalizados dentro desse sistema da necropolítica. Estes são os grupos sociais que normalmente não possuem o status de cidadãos. Portanto, o Estado exerce sobre eles a vigilância e os pune quando assim deseja, com a prisão ou a morte. Não é muito raro vermos isto acontecer atualmente no Estado brasileiro. A soberania do Estado, nesses regimes de exceção, não se instala pela preservação da vida, nem da pacificação, mas claramente se é observado e constatado que esta soberania do Estado dentro da necropolítica é instalada pela violência, pelo medo, pelo terror e pela proliferação da morte. Sempre o Estado utilizando múltiplos métodos de controle social e de extermínio de grupos que não se enquadram dentro da lógica e da ideologia que é utilizada dentro de um estado de exceção. Prezados ouvintes, hoje a necropolítica se tornou central para entendermos e avaliarmos o estado da sociedade brasileira quando nós encontramos em vigência no nosso estado um aparato policial que cria cada vez mais encruzilhadas nas periferias urbanas, onde acontecem os maiores índices de homicídios e de onde deriva-se a maioria esmagadora da população carcerária, sobretudo numa faixa populacional composta por jovens, pobres e negros. Não vamos aqui, prezados ouvintes, nos prender às questões filosóficas e sociológicas que discutem e que se aprofundam também dentro desta questão que envolve o conceito da necropolítica com suas problemáticas. Na verdade, o que desejamos é adentrar pela seara bíblica e, sob a luz escriturística, buscarmos entender o que a Bíblia tem a nos dizer acerca do 6º mandamento que está escrito no Decálogo de Moisés: não assassinará. E este 6º mandamento como contraponto a esse sistema da necropolítica, praticada em várias nações, inclusive o Brasil. Prezados ouvintes, antes de mais nada, é necessário esclarecer que este 6º mandamento encontra-se registrado no livro da Bíblia chamado Êxodo. E este livro está incluso naqueles 5 primeiros livros da Bíblia que compõem a Torá para os judeus e o Pentateuco para os cristãos. A Torá é, para os judeus, a base da sua Constituição. Dentro desta Constituição contém vários valores religiosos, mas ela não é simplesmente um compêndio de livros que trata de assuntos religiosos. Os 10 mandamentos dados por Deus para o povo judeu se tornou, além de leis nacionais da nação de Israel, se tornou o fundamento e as instruções que se tornaram posteriormente instruções universais para toda a humanidade. Quando Deus, no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas da lei, que contém a síntese ou resumo do contrato da aliança firmada entre Deus e o povo hebreu, que fora recém-liberto do Egito,
Moisés, através das instruções divinas, montou toda a estrutura do judiciário e do executivo da nação de Israel. A Torá, caros amigos, é na verdade um código de leis, é um código legal e é um código jurídico. Precisamos compreender muito bem isso quando estudamos a Bíblia. A Torá é uma constituição nacional. Ela não é apenas uma revelação espiritual. Ela perpassa as revelações de cunho espirituais para o povo judeu. A Torá organizou toda uma nação. Por exemplo, o exército de Israel foi organizado dentro da Torá pelo próprio Moisés. Os hebreus, que são o povo da Torá, ao entrarem no Egito, entraram como uma família, através do patriarca Jacó. E ao crescer e multiplicarem-se dentro do Egito, tornaram-se escravos por aproximadamente 500 anos. Nos mostra assim a narrativa bíblica e as pesquisas históricas. E dentro deste contexto do Egito, eles, ao serem escravizados dentro das dinastias faraônicas, precisaram ser libertos, e a Bíblia narra que foram assim libertos pela mão miraculosa de Deus, os tirando da condição de escravo e os promovendo posteriormente ao status de uma nação política. Então, eles saíram do Egito com o intuito dado a Deus, a Moisés por Deus, para formar uma nação de homens livres. Portanto, para formar uma nova nação, eles precisavam de leis, de estrutura governamental para organizar esta nova nação. Muitas constituições de vários povos se basearam em valores e princípios contidos na Torá. Como exemplo, nós podemos citar a Constituição dos Estados Unidos da América, que tem várias leis que foram extraídas da própria Torá. Pois bem, caros amigos, em Êxodo 20:13, nós encontramos a base do trabalho que temos nesta hora em abordar esta temática. Não matarás, como contraponto a esta visão da necropolítica. A base da nossa explanação está justamente aqui, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 13, onde encontramos o 6º mandamento: não assassinarás. Na língua original, no qual este mandamento foi escrito nas tábuas da lei, o que está escrito é o termo hebraico lo firsar, que erroneamente foi traduzido por não matarás. Isto, teologicamente, tem grandes implicações quando nós estudamos os textos bíblicos, pois esta errônea tradução tem gerado muitos problemas nas interpretações textuais bíblicas. A tradução correta não é não matarás para o termo lo firsar, mas sim não assassinarás. O termo hebraico não assassinarás vem da raiz da palavra hassá, que literalmente significa assassinar. Enquanto que a palavra matar e morrer aparece nos textos bíblicos como a descrição da palavra mit. Não assassinarás, esta é a tradução fiel do hebraico bíblico que escreveu este 6º mandamento. A Bíblia não manda não matar, mas manda não assassinar. Isto aqui é
inteiramente importante para compreendermos a temática de agora por diante em cima deste sexto mandamento. Mediante o que nós já falamos até aqui, cabe a nós fazermos uma pergunta nesta hora. Qual a diferença substancial entre os dois termos? Vamos procurar responder à luz das Escrituras dentro de uma exegese da Bíblia hebraica. Primeiro, no sexto mandamento, não assassinarás, todos os graus de assassinatos dolosos, ou seja, assassinatos praticados como crimes intencionais, premeditados, estão inclusos nesta proibição do sexto mandamento. Dentro desta proibição estão inclusos matar alguém severamente ferido que está prestes a morrer, mesmo de forma indireta, como colocar a vida da vítima dentro de uma situação que emana perigo e culminará com a sua destruição. Ou deixar uma pessoa morrer de fome, também é considerado no sexto mandamento como um assassinato doloso. A punição dada pela própria Bíblia por violar este mandamento é sumariamente a execução do assassino doloso por decapitação. O assassino intencional é condenado à pena de morte por matar alguém intencionalmente, segundo o parecer bíblico. Prezados ouvintes, nós chegamos a um ponto muito importante, de extrema gravidade, quando nós começamos a examinar o conceito da necropolítica segundo a luz da Bíblia. De certo que nós vamos nos surpreender de agora por diante com a abordagem desta temática segundo a luz das Escrituras da Bíblia hebraica, onde nós temos e vamos extrair do idioma original o verdadeiro significado das palavras e das frases que compõem os escritos bíblicos. Para a Bíblia Sagrada, a vida humana pertence a Deus. Segundo as leis divinas que estão registradas nas Escrituras, não temos o direito de tirar nem mesmo nossa própria vida. O assassinato é considerado na Bíblia como um crime terrível. Veremos nos próximos vídeos de forma mais sucinta o que diferencia o assassinar do matar. O que acarreta sobre as sociedades humanas que, por meio da necropolítica, têm banalizado a vida e têm autenticado, por viés políticos, religiosos, ideológicos, a morte e a proliferação do mal. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar sua curtida, assine nosso canal, compartilhe, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho e ative o sininho para que você receba nossas próximas publicações.